O argumento de Aristóteles em favor do perfeccionismo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu convido vocês a pensar um pouco sobre o tema do perfeccionismo, não sob o prisma da teologia, mas sob o viés filosófico. E eu trago em meu auxílio para a gente pensar a respeito um dos capítulos desse livrinho aqui, ó, os 100 argumentos mais importantes da filosofia ocidental. Então, cada um dos capítulos desse livro é um dos argumentos mais influentes da filosofia ocidental. E aqui, no capítulo 54, se fala lá então, né, do argumento de Aristóteles a favor do perfeccionismo. Como a gente está muito acostumado com a discussão do perfeccionismo aqui nesse canal, sob um ponto de vista adventista e teológico, bíblico, etc., eu achei legal a gente falar um pouco sobre esse tema aqui, de um ponto de vista da filosofia, partindo especialmente, né, de um dos maiores nomes da filosofia ocidental, que é Aristóteles, né? Então eu vou lendo para você aqui esse texto do Eric Silverman e vou comentando para a gente ver quais são os pontos de contato ou não, né, dessas ideias filosóficas com aquilo que a gente discute aqui nesse canal comumente. E aí o texto diz o seguinte: uma questão há muito tempo discutida em ética diz respeito à natureza do bem supremo para a humanidade. Em outras palavras, qual é a melhor vida possível que alguém pode levar? Então a ideia é essa, entendeu? Ok, vamos discutir. O que é o bem supremo? O que é a melhor vida? É possível ser perfeito? É possível atingir a vida ideal? A vida sem falha, sem defeito? Ou não? O que é a melhor vida possível? Em que direção a gente tem que ir se a gente quiser viver a melhor vida possível para um ser humano? E aí ele continua dizendo assim: considera-se em geral que o bem supremo seja a felicidade. Vários dos filósofos da antiga Grécia defendiam uma visão chamada perfeccionismo, segundo a qual o exercício constante da virtude moral e intelectual constitui a melhor vida possível para a humanidade. Então aqui existem duas ideias: a ideia de que a felicidade é o bem supremo, mas que a felicidade atingida pelo exercício da virtude moral e intelectual é a melhor felicidade que existe. Então são duas afirmações interessantes. Não necessariamente todas as pessoas vão concordar com esta visão, especialmente aqueles que acham que é possível ser muito feliz sem nenhuma virtude moral ou intelectual. Ou sem tanta virtude moral ou intelectual, né? Porque também assim, sem nenhuma é complicado. Uma pessoa sem nenhuma virtude moral ou intelectual também vive uma vida absolutamente desgraçada, miserável, burra, né? Enfim, etc. Então, não pode ser 8 ou 80. Mas algumas pessoas poderiam dizer assim, que, por exemplo, uma pessoa com muita virtude moral e intelectual, mas com pouco dinheiro, pouca saúde, pouca mulher, ou nenhuma mulher, ou coisa e tal, vive uma vida menos feliz do que uma pessoa que, apesar de ter menos virtudes morais e intelectuais, tem mais dinheiro, mais mulher, mais isso ou mais aquilo, entendeu? Então também mais cedo ou mais tarde vai haver divergências e discussões aqui. Mas ele já está, então, defendendo que ter virtude moral e intelectual é a direção correta para se atingir a melhor vida possível. E aí ele continua dizendo assim: a Ética a Nicômaco, que é um dos livros, né, um dos textos, enfim, tratados do Aristóteles, oferece o mais influente dos argumentos antigos que defendem que uma vida de virtude, em vez de uma vida de prazer, fortuna, honra ou divertimento, é o bem supremo da humanidade. Então, ele vai dizer aqui então que Aristóteles vai defender a ideia de que a vida da virtude moral e intelectual é preferível, é melhor do que uma vida que gira em torno de prazer, fortuna, honra ou divertimento. Naturalmente, aqui a gente precisa também questionar se esse paradigma de uma coisa ou outra faz sentido, porque a gente não poderia ter as duas coisas. Claro, se a sua vida de prazer, em busca de dinheiro, honra, divertimento,
sufocar as suas virtudes morais, aí eu concordo que não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, se você tiver prazer, fortuna, honra e divertimento em um grau e em um sentido alto, mas que não interfira nas suas virtudes morais e intelectuais, estaria em tese tudo certo. Então a melhor vida, inclusive nesse aspecto, seria a vida da maior virtude moral e intelectual aliado ao maior prazer, à maior fortuna, à maior honra, ao maior divertimento, desde que essas coisas não entrassem em conflito umas com as outras. Só que provavelmente o que ele está defendendo é que caso exista um conflito, a vida da virtude moral e intelectual é superior à vida do divertimento, da honra, do prazer e do dinheiro. Tá? Legal, bem interessante. Aí eles continuam dizendo assim: as visões perfeccionistas de Aristóteles influenciaram a ética de teístas medievais, como Tomás de Aquino e Moisés Maimônides. Embora suas visões sejam menos influentes na era moderna, algumas delas foram reintroduzidas quando Filosofia Moral Moderna de G.E.M. Anscombe inaugurou o movimento contemporâneo da ética da virtude. Então ele está dizendo que então as visões perfeccionistas do Aristóteles influenciaram, inclusive teístas, né, tanto judeus quanto cristãos. Maimônides é judeu, Tomás de Aquino é cristão. E ainda que essas ideias sejam bem antigas, elas também são reintroduzidas na filosofia contemporânea, na obra desse tal de Anscombe. Ok, perfeito. Vamos avançar. Aí ele diz assim: o argumento de Aristóteles a favor do perfeccionismo é baseado numa descrição controversa da natureza humana. Então, o perfeccionismo sempre vai ter uma discussão complicada em relação à antropologia. Né? Até porque para você pressupor ou para você concluir que um ser humano pode ser perfeito, isso vai ter implicações para a sua ideia do que é um ser humano. Né? Se você partir da ideia, por exemplo, que o ser humano, por essência, é imperfeito, a imperfeição já se lhe torna impossível. Agora, se você disser que o ser humano não é imperfeito e tem pelo menos a potencialidade de ser perfeito, aí, em tese, você abriria espaço para compreensões mais perfeccionistas, né? Que inclusive é uma coisa que a gente discute bastante nas questões teológicas. Né? Como a Bíblia traz, em algum sentido, uma antropologia negativa ou pessimista, a gente entende que isso já quebra o perfeccionismo na raiz. Porque se fosse possível a gente ser perfeito, alguns de nós seríamos perfeitos e nem todos seríamos pecadores. Como a Bíblia diz que todos são pecadores, a gente conclui que ninguém é perfeito. Legal. Então, aí, vamos repetir, né? O argumento de Aristóteles a favor do perfeccionismo é baseado numa descrição controversa da natureza humana. Como tem uma visão teleológica do universo, ele alega que todas as coisas, inclusive os seres humanos, têm uma função ou propósito supremo pelo qual existem. Então, o Aristóteles entendia, né, a teleologia, a ideia de que os seres humanos não existem sem um contexto de sentido. Né? Ou seja, ele entendia que existia um sentido na vida, um propósito, uma função, e aí esse sentido, esse propósito, essa função, quando vividos ao máximo possível, seria então, né, a perfeição máxima possível de um ser humano alcançar. Aí o texto continua. A terminologia aristotélica se refere a esse propósito supremo como a causa final. Então, tipo assim, é o máximo que se pode atingir. É o propósito final da vida. O propósito último da existência. Na visão do Aristóteles, é atingir esta perfeição que ele vai defender, ok? Aí ele diz assim: assim ele argumenta que o supremo bem para a humanidade é atingir o propósito supremo. Então, é o topo do topo, é o máximo do máximo. Ele estabelece 2 critérios para reconhecer o bem supremo para a humanidade. 1. Ele tem que ser desejado como um fim em si mesmo e não como um meio para outro bem, e tem que ser suficiente em si mesmo para tornar a vida boa. Então, o propósito último da existência não pode ser uma coisa que você atinge
para atingir outra coisa posterior, porque daí a outra coisa posterior seria o propósito último. Então o propósito último tem que ser o topo do topo, o máximo do máximo. E o máximo do máximo tem que te tornar feliz e tem que fazer a sua vida ser boa. Porque se você chegar no máximo do máximo e a sua vida for ruim, aí você de fato não consegue ser perfeito, você não consegue ser feliz, vamos dizer assim. Legal, então para você atingir o bem supremo, você tem que fazer essas duas coisas. Você tem que atingir a melhor vida possível e ser feliz nela. Legal. Finalmente, ele alega que a vida virtuosa realiza o propósito supremo da humanidade, ao atualizar o potencial intelectual e moral característico da nossa espécie. Então, o Aristóteles ele vai ter uma ênfase nos aspectos morais e intelectuais da humanidade, e que o desenvolvimento moral máximo e intelectual máximo é o bem supremo. Então, não pode haver nada maior do que o bem supremo moral e intelectual, e quem atingir o bem supremo moral e intelectual será feliz. Porque aí vai cumprir o potencial máximo daquilo que nos torna humanos, que são as nossas capacidades morais e intelectuais que nos diferenciam dos animais, etc, etc, etc. Aí ele diz assim, de acordo com isso, Aristóteles argumenta que a vida virtuosa preenche o critério da felicidade melhor do que qualquer outro estilo de vida. Então, o estilo da vida, da virtude moral e intelectual é melhor do que qualquer outro. Você poderia ter vários outros, assim, ou sei lá, o propósito de ser bonito, cuidar do seu corpo e ter o corpo mais bonito possível. Então vamos dizer assim, o cara que é um fisiculturista que atinge o corpo mais bonito possível, ele tem uma vida X. O cara que desenvolve as suas características morais e intelectuais até o máximo possível também tem uma vida X. O Aristóteles vai dizer que aquele que cultivou as características morais e intelectuais vai ter uma vida superior e mais feliz àquele que cultivou o corpo. Ou aquele que cultivou outras coisas, ganhou mais dinheiro, fez mais sexo, conquistou mais honra, conquistou mais fama, conquistou mais qualquer coisa que se possa conquistar no mundo. Quem conquistou maior virtude moral e intelectual sempre vai estar acima de quem conquistou qualquer outra coisa. Interessante, legal. Aí ele diz aqui o seguinte, citando aqui agora o Aristóteles, tá? Aristóteles escreveu o seguinte: como há, evidentemente, vários fins, e como escolhemos alguns deles, por exemplo, fortuna, flautas, instrumentos em geral, como meio para fazer alguma outra coisa, é óbvio que nem todos os fins são finais. Esse também é um ponto interessante. Assim, às vezes a gente quer uma coisa para atingir outra, né? Então, por exemplo, para que a gente que está solteiro quer uma mulher? A gente quer para atingir prazer. Então veja, e não só prazer sexual, mas também prazer sexual. Prazer de ter atenção, prazer de ter carinho, prazer de ter companhia, prazer de ter uma família, prazer de ter uma amizade, prazer de ter sexo, prazer de ter 1 milhão de coisas que pode vir e que estão incluídas na ideia de ter um relacionamento com uma mulher, né, no caso de um homem. Mas perceba, ter a mulher não é o fim final. O fim final é depois ser feliz com essa mulher. É desfrutar, né, da relação com ela em sentido de prazer, cumplicidade, intimidade, alegria, ajuda mútua, respeito, sei lá, enfim, qualquer coisa que você puder imaginar. Então perceba, as pessoas querem algumas coisas que não são fins em si mesmas, mas que depois vai ter outro fim depois daquilo que ela quer, né? Então, ou seja, as pessoas buscam muitas coisas. Por exemplo, a pessoa quer uma flauta, mas ela não quer simplesmente chegar e ter aquela flauta e acabou, não. Agora, através daquela flauta, ela quer tocar um monte de música. Então, o fim de ter uma flauta não é um fim final, é um fim no meio do caminho, para que através daquela flauta depois eu possa atingir o fim final, que é expressar os meus sentimentos através da arte de tocar flauta, ou qualquer outro instrumento, enfim. Interessante. Aí ele diz assim, o bem mais alto, por outro lado, tem que ser uma coisa final. Ou seja, o bem maior não pode ser um meio para atingir outra coisa, ele tem que ser a própria coisa que se quer atingir, em última instância. Então, se houver apenas um bem final, esse será o bem que buscamos. Também aqui a ideia é, né, que em tese poderia haver vários bens possíveis.
em última instância, tipo, várias vidas que são a melhor. Mas se é uma só que é a melhor, é singular, não é plural. E se só tem uma vida que é a melhor, é essa que a gente quer. Legal. Aí ele diz assim, se houver vários, será o mais final e perfeito deles. Ou seja, mesmo que existam muitos objetivos na vida, o melhor do melhor é o melhor de todos os objetivos. Entende? Então, mesmo que você queira muita coisa, você quer honra, você quer prazer, você quer mulher, você quer grana, você quer saúde, você quer bens morais e intelectuais. O melhor do melhor é o que está acima de todos eles. Interessante. Aí ele diz assim, consideramos o que é perseguido como fim em si mesmo mais final do que um fim que é perseguido por alguma outra coisa. E o que nunca é escolhido como meio para alguma outra coisa, consideramos mais final do que aquilo que é escolhido ao mesmo tempo como fim em si mesmo e como meio para outra coisa. O que é sempre escolhido como fim em si mesmo e nunca como meio para outra coisa, é considerado final num sentido não qualificado. Essa descrição parece se aplicar à felicidade, mais do que a qualquer outra coisa. Ou seja, o que todo mundo realmente quer é a felicidade, que é o bem final. Por que, que a gente quer prazer? Por que a gente quer honra? Por que a gente quer dinheiro? Por que a gente quer um corpo bonito? Por que a gente quer, sei lá, qualquer coisa que se queira? Porque se quer ser feliz. Então, ser feliz é o objeto último e final das coisas. Porque aí você não quer ser feliz para ser uma outra coisa depois de feliz. Não, você quer ser feliz para sempre, porque ser feliz é o objetivo. Legal, muito interessante. Aí ele diz assim, sempre escolhemos a felicidade como um fim em si mesma, e nunca por alguma outra coisa. Distinção, prazer, inteligência e todas as virtudes escolhemos em parte por elas mesmas, pois escolheríamos cada uma delas caso nenhuma outra vantagem dela resultasse. Mas também as escolhemos em parte pela felicidade, porque supomos que é por meio delas que seremos felizes. Então ele está dizendo o seguinte, que todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer prazer, todo mundo quer ter honra, todo mundo quer ter saúde, etc, etc, etc. E se não houvesse algo além destas próprias coisas, nós as quereríamos mesmo assim. Mas estas coisas não são um fim em si mesmas, porque com elas nós queremos ser felizes, e não simplesmente ter essas coisas. Nós não queremos simplesmente ter prazer, saúde, honra, grana e sei lá mais o que. A gente quer com estas coisas ser feliz. E ser feliz nesse aspecto é um objetivo superior. Legal. Por outro lado, ninguém escolhe a felicidade por distinção, prazer e coisas assim, e nem como um meio para qualquer outra coisa. Chegamos assim à mesma conclusão quando abordamos a questão do ponto de vista da autossuficiência, pois o bem final e perfeito parece ser autossuficiente. E aqui existe uma questão complexa, né? Se a nossa felicidade depende dos outros, a gente tem mais chance de ser infeliz. Se a nossa felicidade depende só da gente, a gente tem mais chance de ser feliz. Entretanto, há que se questionar se a autossuficiência de fato é a felicidade. Pois vamos dizer que para eu ser autossuficiente, eu preciso não precisar de ninguém. Se eu não preciso de ninguém, eu posso não ter ninguém. Mas será que eu posso ser realmente feliz sem ter ninguém na minha vida? E aqui ter alguém não é nem só no aspecto romântico, sensual, sexual, mas na verdade, viver a vida absolutamente sozinho seria melhor do que viver acompanhado? Em tese, eu acho que a resposta é não, tá? Ainda que faça sentido a ideia de que se a sua felicidade depender só de você é melhor do que depender de outra pessoa, porque aí uma outra pessoa pode arruinar a sua felicidade. Mas ao mesmo tempo, assim, ser feliz sozinho é muito complicado. Porque, de alguma maneira, nós somos seres relacionais que precisamos uns dos outros. E a gente quer ser feliz uns com os outros também, né? A gente não quer ser feliz só com a gente mesmo, né? E aí ele resume todos os argumentos aqui destas ideias em 5 pontos com alguns desdobramentos deles, que diz assim: há um bem supremo para a humanidade, visto em geral como a felicidade.
Se um bem é desejado como fim em si mesmo e é suficiente para tornar a vida boa, então esse bem constitui a felicidade. A vida virtuosa realiza a função de um ser humano ao atualizar o pleno potencial dessa pessoa. Se algum bem realiza a função de um ser humano, atualizando o pleno potencial dele, então esse bem é desejado como um fim em si mesmo. A vida virtuosa é desejada pelos seres humanos como um fim em si mesma. Se algum bem realiza a função de um ser humano, então é suficiente para tornar a vida boa dessa pessoa. A vida virtuosa é suficiente para tornar a vida boa de um ser humano. A vida virtuosa é desejada como um fim em si mesma e é suficiente para tornar a vida boa. A vida virtuosa, portanto, constitui a felicidade e o bem supremo para a humanidade. Bom, todas essas questões são muito legais, muito interessantes. Só que, por que essas questões ainda sempre permanecem em controvérsia? Porque mesmo a noção da vida moral e intelectual ou espiritual mais elevada possível, ela permanece sendo objeto de controvérsia entre as pessoas em termos assim práticos do que isso constitui, entende? Por exemplo, mesmo que todo mundo concorde que ser feliz é o verdadeiro objetivo de vida, as pessoas às vezes são felizes por coisas e por caminhos diferentes. Algumas pessoas são felizes no casamento, algumas pessoas são felizes na solidão, algumas pessoas são felizes tendo filhos, outras pessoas são felizes não tendo filhos, algumas pessoas são felizes torcendo para o Palmeiras, outras torcendo para o Corinthians, o que está mais difícil ultimamente, mas enfim, né? Para os palmeirenses a coisa parece que anda um pouco mais fácil. Algumas pessoas são mais felizes sendo X, outras são mais felizes sendo o oposto de X. E isso implica que não existe um padrão de uma vida moral, intelectual, espiritual ou mesmo carnal que seja igual para todo mundo. Né? É a mesma coisa que dizer assim, há pessoas que gostam de mulher loira, outra morena, outra gorda, outra magra, outra X, outra Y. Mulheres que gostam de homem magro, ou alto, ou baixo, ou gordo, ou isso ou aquilo, ou de um homem específico, ou etc, etc, etc. Por isso, inclusive, a busca pela felicidade é uma coisa individualizada. Ela não pode se tornar, de alguma maneira, vamos dizer assim, um template ou uma forma que cabe em todo mundo, porque isso não é verdade. E isso é bem interessante, assim, porque todo mundo concorda que a felicidade é o bem supremo, mas cada um discorda sobre o que de fato traz felicidade para a vida, né? Por isso, inclusive, também tem que tomar um pouco de cuidado com uma tendência um pouco complicada quando a gente pensa na melhor vida possível pra gente não impor isso para os demais, né? Isso é interessante, assim, tipo, porque às vezes os outros precisam de uma coisa diferente de mim para serem felizes, né? Aquilo que me satisfaz não satisfaz todo mundo, né? E é muito legal. E por isso a perfeição, ela, assim, primeiro de tudo que é um pouco complicado a gente falar em perfeição absoluta nesses aspectos. Até porque você tem um pequeno problema diante de tudo isso, que é o fato de que a gente morre, né? E que a morte é explicada pelo nosso pecado. Então, mesmo que você, em tese, vivesse a melhor vida possível, enquanto você não fosse imortal e sem pecado, essa vida não seria de fato a melhor possível, pelo menos em tese. Então, nesse mundo, enquanto a gente peca e a gente morre, essa perfeição da qual Aristóteles fala, ela só pode ser a melhor possível. Ela nunca pode se tornar a perfeição impossível, né? Que é a perfeição de quem não peca e de quem não morre, né? Por isso a perfeição possível de se atingir nessa vida é sempre relativa, nunca absoluta. A gente nunca deixa de ser pecador imperfeito, em certo sentido, independentemente de qualquer tipo de ideia teológica ou filosófica em contrária, que pode ser muito bonita na teoria, mas que nunca se concretiza na prática. A gente pode ser feliz, mas a gente não pode ser perfeitamente feliz, porque para ser perfeitamente feliz tem que ser sem pecado e tem que ser imortal, e isso nos é vedado nesta existência, porque somos o oposto disso, somos mortais, porque somos pecadores. Beleza? Espero que vocês tenham ficado felizes com as nossas reflexões do vídeo de hoje. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.